E viu, professor Braulio, no caso, qual que é a importância do nutricionista dentro desse processo? Tanto de emagrecimento quanto no processo todo aí. Bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente eu vou fazer um link aqui em relação ao trabalho multiprofissional. Porque quando nós falamos de obesidade, a obesidade ela tem um caráter não só relacionado à alimentação ruim, não só relacionado à falta de atividade física. Ela está integrada com uma série de fatores. Então nós precisamos alinhar a questão relacionada à alimentação, precisamos alinhar a questão relacionada à atividade física e precisamos também alinhar as mudanças comportamentais e a aderência à prática da atividade física. Então, quando me perguntam, existe uma atividade física que seja melhor que a outra? Na realidade, a resposta é não. Por quê? Existe aquela que me faz bem, aquela que eu tenho aderência e que provavelmente eu vou me manter mais ativo por mais tempo. Por quê? Quando a gente fala de perda de peso, 1 quilo de gordura está associado entre 7.000 a 7.700 quilocalorias. Um treino, dependendo desse treino, ele vai queimar 300, 350, 400 calorias. Então a resposta ela não é aguda, ela não é a curto prazo. A resposta é a médio a longo prazo, principalmente a longo prazo, quando a gente fala da obesidade severa, que antigamente era chamada de mórbida, quando o IMC dessa pessoa está acima de 40. Então, para essa pessoa ter respostas, por vezes na balança, isso pode demorar bastante tempo. Por quê? Porque quando ela está fazendo atividade física, ela está dando um estímulo para esse músculo, e esse músculo, quando ele não é treinado, ele tem uma capacidade de ser treinado muito maior daquele indivíduo que já é muito treinado. Então, assim, o indivíduo treinado, ele é menos treinável que o destreinado. O destreinado é muito mais treinável, então a resposta dele é mais rápida frente ao exercício. Então ele pode ganhar mais massa muscular. Então quando ele ganha mais massa muscular e se ele está fazendo um processo de reeducação alimentar concomitantemente à atividade física, se ele se pesar, às vezes ele não vai ver diferença na balança. Mas por que ele não está vendo diferença na balança? Porque ele está perdendo massa de gordura e está ganhando massa muscular. Então o que nós precisamos fazer também? Esquecer um pouco a balança. Porque às vezes as pessoas se preocupam demais com a balança, elas criam uma rotina diária de se pesar e quando elas não têm respostas significativas que vão, aquelas que elas esperam, por exemplo, hoje eu vou perder, hoje eu vou estar 1 quilo mais leve. Na realidade não funciona assim. Ela se pesa, por vezes ela está um pouquinho até mais pesada. Então tudo vai depender do que ela se alimentou no dia anterior, da quantidade de água que ela ingeriu. Então nós precisamos fazer avaliações mais robustas, que vão dar aquele indicativo que a Grazi comentou da composição corporal. E essa avaliação da composição corporal, como que a gente faz isso? Quando a gente, por exemplo, sobe numa balança de bioimpedância, quando a gente faz aquelas pregas cutâneas ou aparelhos mais caros também que a gente tem dentro dos planos de saúde e também particulares, a gente consegue identificar esses tecidos. Porque eu posso ter 2 pessoas com IMC de 30. Eu posso ter um fisiculturista com IMC de 30 e eu posso ter uma pessoa que de fato é obesa com IMC de 30. Então eu tenho que analisar não o peso e não a estatura apenas como parâmetro, mas eu tenho que usar outros indicadores para poder me direcionar até mesmo que atividade eu vou fazer. E outra, esse feedback com as pessoas que buscam atividade física, elas são muito importantes. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui o Fernando que gosta de musculação, a Grazi que gosta de correr. E se eu pedir para a Grazi mudar e falar, não, você tem que fazer agora a musculação porque a musculação é melhor para você. E se ela não gostar, ela não vai fazer. Não adianta. Então eu tenho que pensar no que me traz aderência. O que me trouxer aderência vai me trazer resposta a longo prazo. Aderência, então, você fala a pessoa... paixão. Manter. Entendi. Então eu tenho rotina, eu tenho aderência. Então toda segunda, quarta e sexta, de manhã, 6 horas da manhã, eu estou treinando com a Grazi. Entendeu. Então eu tenho essa rotina. Então eu tenho uma aderência ao processo de tratamento. Então a obesidade é uma doença crônica. Então nós não vamos curar ela em curto prazo. A gente pode controlar essa doença, tá?
fazendo com que a pessoa se mantenha ativa, que ela melhore o perfil metabólico dela. Ela pode, por vezes, estar com excesso de peso, mas o perfil metabólico dela está saudável. Por exemplo, os triglicerídeos não estarem altos, o LDL, que é um colesterol ruim, também não está alto. O HDL, que é um colesterol bom, que ele tem um efeito cardioprotetor, ele está mais elevado. A pressão arterial, que nós temos o quê? A obesidade. Como problema é que ela eleva o risco para outras doenças. Então nós temos comorbidades associadas à obesidade, como por exemplo a hipertensão e o diabetes, que a Grazi falou. E também temos a dislipidemia, que é o colesterol elevado, tá? O colesterol ruim alto e o bom baixo. Então a gente tem uma série de fatores. E a atividade física, ela também ajuda a modular o nosso humor, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então eu tenho que escolher qual que é a atividade física que é melhor para mim. E outro ponto importante é que ela não vai ajudar só isso. Ela vai ajudar no meu controle do sono, ela vai me ajudar no meu controle do estresse. Então eu tenho um remédio, tá? Que eu não vou precisar comprar na farmácia. É um remédio. O remédio o quê? É a minha mudança de comportamento. Então eu tenho ali a minha alimentação. Existe uma dieta melhor que a outra? Não. Qual que é a melhor dieta? Aquela que eu me adequei mais. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes o pessoal ele fica curioso, né? Tipo assim, quer saber qual que é a melhor dieta, o que tem que fazer. E assim, existe uma melhor dieta? Fala assim, essa é a melhor dieta? Não existe. Então isso são mitos. São mitos. Então o que eu penso? Olha, aquela dieta eu perdi 5 quilos. Tá, e você conseguiu manter esses 5 quilos por quanto tempo? Ah, não, depois eu parei com a dieta, eu tive um reganho de peso. Então, nós temos aquele efeito sanfona. Então, será que essa dieta foi boa de fato? Então, porque senão, se ela fosse boa, eu não teria ganhado, não teria esse reganho de peso. Então, o que é o melhor ponto para ser seguido? Não é dieta. Então, a dieta, ela funciona por um tempo muito curto. Quando a pessoa atinge o objetivo dela, ela vai deixar essa dieta. Mas quando nós falamos, por exemplo, de algumas patologias, então, nesse sentido, o exemplo que a Grazi trouxe também do câncer, então, dependendo da situação, eu preciso ajustar o modelo, a prescrição nutricional que essa pessoa vai receber. Então, tenho casos específicos. Mas, em relação ao emagrecimento, o que eu preciso pensar? Saúde, qualidade de vida, aderência à resposta a longo prazo. Então, como que eu vou mudar a resposta a longo prazo? Diminuindo o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Então, são aqueles alimentos que a gente vai comprar no supermercado e a gente vai desembalar. Então, o que é um ponto importante? É descascar mais e desembalar menos. Então, eu vou comer mais alimentos in natura. Os alimentos que eu compro na feira. Então, esse é o ponto. Então, comer mais frutas, comer mais verduras, comer mais legumes e diminuir os alimentos processados. E, sobretudo, ultraprocessados, os industrializados. Interessante. Viu, professor? No caso, você está colocando aí que as frutas, né, esses alimentos, tem como falar quais alimentos são os melhores, não é? Em termos, vamos supor, essa fruta aqui ou não? Cada pessoa vai ter, ou tem como falar, esses alimentos aqui são os mais adequados, etc. Então, isso vai depender muito da situação. Por exemplo, eu tenho alimentos que têm um índice glicêmico, que tem mais açúcar, que vai ser disponibilizado na minha corrente sanguínea mais rápido. Eu tenho alimentos que vão ser menos. Então, isso vai depender do gosto. Então, de modo geral, o que eu indico para as pessoas? Comam 4 porções de frutas ao dia. 4 porções. Suficiente. Entre 3 a 4 porções, mais do que suficiente. Então, o que a nossa sociedade moderna ela tem feito? Ela tem comido mais esses alimentos processados e esquecido daqueles alimentos que antigamente eram mais fartos nas mesas. Então, a gente passou por uma transição nutricional muito grande. Então, quando nós falamos de excesso de peso na população brasileira com idade acima de 18 anos, nós temos mais de 56% da nossa população brasileira com excesso de peso e mais de 20% da nossa população com obesidade. Então, a cada 10 pessoas, 2 são obesas. A cada 10 pessoas, mais de 5 tem excesso de peso. Olha aí. Então, isso é um problema de saúde pública. É outra pandemia. Isso você falou pandemia, daqui a pouco eu vou entrar na pandemia ali, os cuidados, né, que tem ao iniciar esse tipo de iniciativa e tudo mais. Mas nos Estados Unidos é bem pior isso, né? A
aqui comparado com os Estados Unidos, a gente está até bem. Não. Não? Não. A verdade é que não. A gente está entre os 5, os Estados Unidos também está ali entre os 5 à nossa frente, mas a gente está na mesma linha, na mesma tendência de crescimento. Porque se alimenta, o problema, se alimenta mal, não faz atividade física, né? Uma série de fatores, né, professor? Sim, então eu tenho, por exemplo, uma vida muito agitada, com uma carga de trabalho muito elevada, não consigo fazer hoje com os adventos tecnológicos, a gente não consegue desligar dos aparelhos celulares. Até o meu aparelho hoje me trouxe quanto que eu fiquei por dia, era a média do dia, ele me traz uma média semanal, então ali 3 horas e meia que eu fiquei no celular. Então assim, todo dia eu estou ficando 3 horas e meia no celular. É claro que tem partes que são trabalho e tem partes também que não são trabalho. Então é um ponto que a gente precisa diminuir esse hábito. Por quê? Porque são atividades de baixo gasto energético. Então quero estimular emagrecimento, eu tenho que aumentar as atividades físicas, sejam elas de média ou alta intensidade, ou até mesmo de baixa, desde que eu não fique sentado. Então esse comportamento sedentário aqui, ele está associado a diferentes doenças. Então eu não tenho só a obesidade como problema, mas eu tenho hipertensão também, o excesso de consumo de sódio, que é um dos pontos que os alimentos processados têm. Sódio, quais alimentos assim? Por exemplo, colocar ali? Os embutidos. Salame, tem presunto, dependendo do queijo. Peito de peru também. Dependendo, então a gente tem que fazer uma análise da composição nutricional desse alimento, mas sim. Na grande maioria sim. Então a gente tem esse problema, tá? Então alimentos que tem refrigerante também. Refrigerante também, não só sódio, que daí eu tenho também a questão relacionada ao açúcar. Olha. Tá? Então temos essas questões que a gente precisa se alertar, se situar. O que eu posso fazer? Fazer é mudar o comportamento, comendo mais o quê? O in natura e fazendo algumas assim estratégias que eu acredito que sejam possíveis para a grande maioria da população. Então não tenho tempo, realmente de fato, nesse momento eu não tenho tempo, estou trabalhando 12 horas por dia, mas consegue trocar alguns pequenos hábitos? Ao invés de você pegar o elevador para o 2º andar, você consegue subir a escadaria? Então você vai somando calorias ao longo do dia. E essa somatória a médio e a longo prazo, ela te trouxe o quê? Mais saúde e qualidade de vida. Então a gente pode fazer pequenas trocas. Então começar com pequenas trocas, que já é um start, como a Grazi falou, do primeiro passo. Tá? Então essas são algumas recomendações. E outro ponto, module também a intensidade da atividade física que você vai fazer, controle ela em relação ao horário que você pretende dormir. Porque se por exemplo, o Fernando tem interesse de treinar comigo, mas ele só pode treinar das 9h30 às 10h30 da noite, só que ele acorda às 5 horas da manhã. Então eu tenho que ver qual que é a estratégia que eu vou utilizar com o Fernando também para não elevar muito o cortisol dele e o cortisol inibir, por exemplo, a melatonina, que é um hormônio relacionado com o start desse sono. Então eu preciso também entender que dentro do meu treino, esse treino ele tem que oscilar em intensidades altas, mas eu também tenho que trabalhar em intensidades baixas e não pensando só no desempenho físico, mas pensar também no relaxamento do meu aluno, porque ele precisa descansar. Perfeito. Se ele não conseguir descansar, ele não vai ter resultado. Interessante, né? Já entra na questão de hipertrofia, né? De ganho de massa muscular. O professor tem um nome técnico para isso, vai estar explicando mais a respeito disso. Mas é possível transformar gordura em massa muscular, professor? Não, a gente não troca um pelo outro. Tá? Então eu não consigo transformar a gordura e fazer essa gordura virar músculo. Então eu consigo ganhar massa muscular e ao mesmo tempo diminuir massa de gordura. É claro, eu preciso conciliar a minha alimentação, preciso ter uma ingesta proteica mais elevada, então ingerir mais proteínas. Então existem quantidades que quando você se consulta com o nutricionista ele vai passar um parâmetro para você. Olha, você precisa ingerir 1,2 gramas por quilograma de peso de proteína ou 1,4, 1,6. Isso pode chegar até 2,4 quando a gente fala de fisiculturistas. Tá? Então isso vai depender muito do volume da intensidade de treino que essa pessoa faz. Em paralelo,
ela vai precisar o quê? Para perder essa massa de gordura? Aumentar o quê? O déficit calórico. Então ela precisa o quê? Comer menos e gastar mais. Só que ela vai ter que modular o quê? O que ela está ingerindo. E ela precisa aumentar esse aporte de proteína no organismo. Então isso é um dos pontos que nós precisamos ter bem em mente. Tá? É possível? Isso acontece a curto prazo? Não. Isso vai acontecer ali em torno de 12, 16, 20, 24 semanas. Então eu preciso de tempo. Mesmo porque, o que acontece? Eu não consigo, por exemplo, aumentar a intensidade de um treino, para esse treino ele queimar mais calorias, porque foi o que a Grazi apontou. Eu preciso que meu corpo se adapte. Então existe uma terminologia técnica que a gente chama de adaptação anatômica. Os nossos tendões e ligamentos, eles têm um tempo de adaptação mais lento quando comparado ao músculo. E se eu começo a colocar uma sobrecarga grande nesse músculo, o que vai acontecer? Ele responde, por vezes, positivamente. Só que eu posso gerar uma lesão nos tendões. Eu posso gerar uma lesão nos ligamentos. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai parar de treinar. O gasto energético dela vai diminuir. Ela está ingerindo mais alimentos, então à medida que o tempo passa, ela vai ganhar massa de gordura. E existe também a questão da lei do uso e do desuso. Se eu não estiver utilizando essa minha massa muscular, por que ela vai ficar aqui? Eu vou perder. Então essa massa muscular ela começa a não ser necessária. O organismo entende que ela não é necessária. Então a gente começa a perder, começa a trocar. Aí eu tenho o quê? Uma perda de massa de gordura e um aumento de massa, aliás, uma perda de massa muscular e um aumento da massa de gordura. E um ponto que tem que cuidar, principalmente quando a gente fala no envelhecimento, e o envelhecimento a gente está envelhecendo desde quando a gente nasce, né? Existem as teorias que dizem a respeito desse ponto, mas quando a gente aumenta esse processo ali aos 30, aos 40, dos 40 para os 50, dos 50 para os 60, o que acontece se a pessoa não mudar o comportamento dela? A gordura, ela começa a infiltrar no tecido muscular. É mesmo? Então eu tenho uma lipotoxicidade. Então essa gordura, ela causa um ambiente tóxico dentro do tecido muscular, inibindo as fibras, que são as fibras de contração rápida. Nós temos fibras de contração lenta no nosso organismo, tá? Nos nossos músculos, e as fibras de contração rápida. As fibras de contração rápida são aquelas fibras de força e de potência. E as fibras de contração lenta são aquelas fibras de resistência. E as fibras de contração rápida são aquelas que hipertrofiam mais. Só que a gordura, quando ela infiltra nesse tecido muscular, ela vai inibindo justamente a fibra que hipertrofia com maior facilidade. Então esse é o ponto para se atentar, da saúde e qualidade de vida dentro do processo de envelhecimento. Interessante. No caso de... pessoal, tem uma diferença, né, entre nutricionista e nutrólogo, né? O nutrólogo ele é um médico que fez uma especialização dentro da parte nutricional. Entendi. Ele fez uma prova, então ele passou por uma prova da Sociedade de Nutrologia. Sim. Então existe essa diferença. E o nutrólogo ele não está habilitado para prescrever planos nutricionais. Ele está habilitado para identificar problemas relacionados à alimentação e realizar intervenções em relação a isso. Entendi, perfeito. Que nem você colocou, multiprofissional, né? Esse é um tema que envolve vários profissionais, né? Tá colocando. E a gente está falando sobre hipertrofia. O Fernando, ele tem uma história interessante, né, Fernando? Você era muito magro, era, como se fala, só o raio-x. Só a camisa. Só a camisa. E como que foi tudo isso? Foi um processo grande, né? O professor chegou a conhecer eu, mais ou menos no segundo ano da faculdade, né? Que a gente teve aula. Ele via a situação era feia. Até ele me zoava, ele falava, rapaz... Porque assim, gente molecada, já tem um biotipo Você tinha quanto, quanto de altura? Eu tenho 1,79 de altura. E você tinha quantos quilos? 49, 50 quilos moiado, né? Quando moiava. Você nem passava naquele... Eu não podia doar sangue, doar era sangue, muito né? triste pra mim. Eu falei, não, rapaz, tem que dar uma arrumada nisso daí, né? Foi então que eu comecei meu projeto em mim mesmo, né? Eu falei, não, vou mudar, eu decidi determinar pra mudar.
E aí eu lembro quando eu comecei a estudar aqui na Unicesumar, eu não tinha dinheiro para pagar a academia, porque eu só estudava, não tinha trabalho, tinha acabado de chegar na cidade. E lá no Unicesumar tem um espaço lá onde fica o tatame que tem uma barra fixa na parede. Eu falei, bom, ela fica bem do lado da academia, então a barra fixa tá aqui, a academia tá do lado. Eu falei assim, não, vou começar a treinar nessa barra. E aí foi onde que eu comecei, fiquei uns 2 meses treinando lá, eu fazia parte do projeto Lips da Unicesumar, era voluntário e terminava o projeto e eu ia treinar. E aí foi que eu comecei minha determinação. Eu falei, não, vou ter que mudar, comecei. Até que então consegui um emprego e consegui entrar na academia. Depois, graças a Deus, nunca mais parei. Venho nessa construção desde o 2º ano da faculdade, já acabei, já tô aí. Já foram 15 quilos a mais. Parece que não, só olha assim e fala, nossa, é magra ainda mais. Foram 15 Era quilos. Feia a coisa. Parece que começou menos 50 quilos, sabe, a situação. Rapaz. É igual eu falei, a gente começa no nível que a gente não tem massa muscular nenhuma no corpo. Então assim, se pegasse fazer uma biopedância minha, eu não ia ter 3 quilos de músculo no meu corpo, ia ser bem pouco. E aí foi onde eu comecei. Eu lembro que eu não aguentava a barra do supino. Sabe, você chegar na academia, a barra do supino, só a barra, sem nada. Você fazia assim, precisava que alguém te ajuda, porque pesa o quê? 10, 15 quilos aquela barra? Rapaz. Falei, rapaz do céu, não dá. Tem que mudar meu estilo de vida. E assim, eu vivo isso porque quando o aluno chega em mim e pergunta assim, ai, Fer, é tão chato fazer dieta, é chato comer, é chato não treinar. Eu falo assim, eu sei, eu também passo por isso, também vivo isso. Mesmo eu gostando, é difícil. Porque eu acordo 4h30 da manhã, tenho que comer não sei quantas fatias de pão, ovo. Então assim, eu também passo por essa dificuldade, igual todos os alunos. Então, a gente tem uma história para mostrar para eles que eu também tô passando isso, vivenciando isso com eles, né? Legal, legal. E nessa área de hipertrofia, os melhores conselhos, que conselhos vocês poderiam dar, assim, de suplemento, de orientação? Começar pelo professor. Nós temos a tríade do exercício. Certo. Quando a gente fala de exercício, a gente precisa conciliar exercício com alimentação e com repouso. Certo. Então, nós temos esse processo de hipertrofia quando a gente alinha esses três. Não adianta eu me alimentar bem, eu treinar bem, só que se eu não dormir bem, se eu não descansar bem, o meu músculo ele não consegue se adaptar a esse estímulo que está sendo dado. Sim. Então, a gente precisa conciliar esses 3 pontos. Quando existe esse casamento entre esses 3 elementos, a hipertrofia ela é uma consequência do treino. Então, isso vem à medida que o tempo vai passando. E como o Fernando falou, é um processo lento. Então, nós temos que, por exemplo, ter essa motivação intrínseca que isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, são 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Por vezes, inicialmente, a força aumenta, mas não existe um aumento de hipertrofia. Então, são mecanismos fisiológicos relacionados a esse processo. Então, a hipertrofia ela vai acontecer durante um período mais prolongado. Então, eu preciso me manter ativo, estimular. Então, eu tenho mecanismos que vão falar do quê? Da coordenação muscular. Eu tenho coordenação entre os músculos e a coordenação das fibras do mesmo músculo. Então, eu tenho que ganhar resposta neural. Então, assim, tá tudo interligado. Não é apenas o músculo. O músculo precisa ser nutrido. Para ele ser nutrido também, ele tem um limite que ele pode receber, o excesso vai ser eliminado. Então, assim, nós temos condições que são multifatoriais e por isso que a pessoa precisa de persistência, como o garoto aqui teve. Ô, professor, e como eu vejo lá na academia, alguns alunos, esses meninos novos que começam tudo, passa 3 horas na academia treinando, sabe? O cara fica lá, nossa, eu vou fazer isso, vou treinar 10 exercícios de peito, 10 de tríceps, não sei do que, achando que ali na hora quando você está treinando o seu corpo, tá estufado, tudo, tá ali, você tá no pump. Mas aí a questão tá quando você chega em casa, daí pra frente que começa a contar, né? Porque as pessoas acham que quanto mais treinar, mais ela vai ganhar músculo, vai ficar... Mas não, é um treino que tem que ser eficiente, num tempo adequado, de acordo com a especificidade de cada um, né? Perfeito. Assim, nessa chegar lá e ficar 2 horas, 3 horas, mesma coisa pra emagrecer, né? Você vai ficar 3 horas lá correndo na esteira? Sim. É verdade, Então, outro ponto também que a gente tem que se atentar é que às vezes as pessoas começam a acessar muitas mídias sociais, ou até o Google, e pesquisar qual que é o melhor treino, quem que faz isso, quem que faz aquilo. Como que eu faço para comprar uma planilha? Eu olho na internet uma planilha, eu vou seguir essa planilha por quê? Porque aquele atleta ele é hipertrofiado, ele é muito forte. Só que aquela planilha foi feita para ele. Então, o aluno que busca,
ele tem que ser avaliado individualmente. Então, o treino é individual. A prescrição nutricional também é individualizada. Então, nós precisamos avaliar primeiro para depois prescrever. Então, quando a gente compra alguma coisa da internet, a internet não traz essa informação para a gente. Então, esse é um ponto-chave para o sucesso. Eu não posso copiar o do outro. Por quê? O do outro, por vezes, não vai servir para mim. Pode servir? Pode até ser que sirva. Mas, na maioria das vezes, não vai servir. Então, eu preciso de uma prescrição individualizada. Eu preciso tanto nutricionalmente quanto de prática de atividade física, do exercício físico. Tá? Então, essa é a chave para o sucesso. E respeitar os limites. Tá? Então, preciso respeitar o processo. Legal. Eu queria complementar que na pergunta falou se precisa tomar alguma coisa, se deve tomar alguma coisa. Em alguns casos, sim, porque a hipertrofia ela está relacionado a alguns sistemas no nosso organismo, né? A falta de alguns hormônios e de alguns nutrientes, né, professor? Precisam estar em equilíbrio para que isso aconteça, né? A vitamina B12, a vitamina D, alguns hormônios no nosso organismo, eles precisam estar em equilíbrio também para que isso aconteça. Então, com uma avaliação profissional de um nutricionista, talvez ele vai recomendar que você vá a algum médico endócrino para que possa fazer esse equilíbrio para que você alcance a hipertrofia. E a hipertrofia, ela porque às vezes a pessoa que está assistindo, ela entende a hipertrofia como um fisiculturista. Ela olha, mas não me interessa hipertrofia porque eu não quero virar um fisiculturista. Eu tô treinar braço que eu vou ficar grande. Eu quero emagrecer, eu já tô velho, né? A hipertrofia, eu vejo que ela é a fonte da juventude. Tá? Eu vejo que ela é muito importante e eu vejo assim que no nosso trabalho ela é a mais importante. É isso que a gente procura desenvolver no nosso aluno, né? A gente trabalha com o músculo, né? Então, para você ter um metabolismo mais funcional, né? Funcionando, depende de um músculo ativo. Essa capacidade muscular ela é muito importante, tanto no processo do emagrecimento, no processo do envelhecimento, é muito importante. E assim... Posso fazer só um adendo, Graça? Sim, com certeza. Então, quando a gente fala de hipertrofia, nós temos uma condição fundamental pensando em longevidade. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, existe essa tendência já de perda de massa muscular. O que acontece basicamente com idosos que estão acamados, que às vezes usam algum recurso para poder se deslocar. Então, eles têm pouca massa muscular. Então, alguns idosos eles já têm o quê? Alguns não, vários. A sarcopenia, que é uma doença relacionado ao sistema músculo-esquelético. Então, eu tenho perda de função, eu tenho perda então, de equilíbrio, eu tenho redução drástica da massa músculo-esquelética. Então, o que acontece? A partir desse momento, a pessoa já perdeu a autonomia de realizar as atividades da vida diária dela. E ela passa a ser dependente de um cuidador. E isso acontece muitas vezes porque antes, na vida, quando ela era mais jovem, ela não se exercitou. Então, ela não tomou medidas que pudessem elevar essa longevidade. Não adianta só elevar a longevidade. Essa longevidade ela precisa ser uma longevidade saudável. Adianta ser, a expectativa nossa aumentou. Agora com a pandemia diminuiu um pouco. Mas aumentou em vista dos anos 80 e dos anos 90. Mas adianta viver mais com pior qualidade? Acamado? Então precisa. Exercício físico é saúde. É claro, preciso saber como fazer esse exercício físico. Preciso de uma orientação profissional. Então, esse é o ponto-chave. Orientação profissional para o direcionamento do exercício que seja bom para mim. Outra questão que tem acontecido, quando a gente agora traz para a pandemia da Covid-19, ela impactou muito na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Porque quando a gente fala de pessoas que tiveram casos graves, as pessoas que foram para a UTI, ou casos moderados das pessoas que ficaram em enfermaria, essas pessoas tiveram uma perda de massa musculoesquelética muito grande. Então, muitas pessoas que ficaram ali hospitalizadas por 60, por 90 dias, nós tivemos isso. Inclusive, nós avaliamos aqui na universidade esse público que a gente tem um projeto de avaliações pós-Covid dentro da universidade. Legal. Então, o que nós verificamos? Que essas pessoas, a partir do momento que elas receberam alta,
elas ficaram o quê? Invisíveis para os sistemas público e privado de saúde. E será que essas pessoas vão conseguir retomar a 100% a vida delas? A rotina, o trabalho, o dia a dia? Então, a hipertrofia, ela é fundamental. Então, ganhar massa muscular, a gente está falando na conjuntura de saúde e qualidade de vida. Não estou falando no lado fisiculturista, não, tá? Porque daí a gente entra num aspecto que vai para esporte, que vai para desempenho, que vai para estética. Aí é outro quesito. A gente está falando da massa muscular para saúde e qualidade de vida. Mas não só a massa muscular, porque o que acontece também à medida que as pessoas vão envelhecendo? Elas vão perdendo a capacidade cardiorrespiratória. Então elas vão ficando mais ofegantes. Elas não conseguem se deslocar, elas têm que sentar. Elas não conseguem subir alguns degraus de escada. Então nós precisamos trabalhar tanto a parte muscular quanto a parte cardiorrespiratória. Então isso é importantíssimo. E isso é longevidade saudável. Olha aí.